Olá, galera, beleza com vocês? Aqui é o Dino Louco e hoje iremos falar sobre aquele incrível caso, né, que está acontecendo agora, né, que pegou bastante repercussão, que foi uma coisa que aconteceu em 1990. Sim, há praticamente 30 anos atrás. E o que é? Simplesmente o roubo do nosso incrível Irritator que foi traficado ilegalmente para a Alemanha, que foi uma coisa que pegou bastante repercussão recentemente, né, em 2020, 2021. E bem, o que está acontecendo, né? Bem, eu vou explicar primeiramente o que é um Irritator, né? Primeiramente, iremos falar sobre o Irritator, que é um dinossauro. Vamos falar um pouco dele primeiramente, depois iremos falar um pouco sobre o roubo dele, ok? Então, vamos lá. O Irritator chanlangeri, que é o nome da subespécie, é um dos dinossauros mais emblemáticos já descobertos no Brasil. Pertencente ao grupo dos espinosaurídeos, este terópode viveu há cerca de 110 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo, na região atual da Bacia do Araípe, no nordeste do país, no caso do Brasil. O seu nome curioso, Irritator, foi dado aos cientistas britânicos após descobrirem que o fóssil que analisava havia sido adulterado por comercializantes de fósseis. Vários detalhes do crânio haviam sido reconstruídos com gesso de forma imprecisa, o que causou grande frustração nos pesquisadores. Daí veio o nome. O Irritator era um carnívoro de médio porte, com cerca de 7 metros de comprimento. Ele era grande, porém médio para os dinossauros normalmente. O seu crânio era longo e estreito, lembram de um crocodilo moderno, com dentes cônicos ideais para capturar peixes. Essa adaptação indica que a sua dieta era predominante. Meu Deus, eu não consigo pronunciar. Predominantemente piscívora. Ele provavelmente habitava ambientes costeiros, lacunas e deltas, onde poderia caçar e nadar com eficiência. A presença de uma crista óssea no topo do focinho é uma característica marcante no animal, possivelmente utilizada para reconhecimento entre indivíduos da mesma espécie ou exibição. Embora tão gigantesco, não era tão gigantesco quanto o espinossauros ou seu parente africano, né, o mais famoso, o Irritator é uma peça-chave para entender a biodiversidade, a diversidade dos espinossaurídeos e a sua evolução. Existem hipóteses que o Irritator é um semiaquático, com hábitos parecidos com o de lontras ou crocodilos. Essa teoria se fortalece pela anatomia do crânio, posicionamento das narinas e estrutura nos dentes. No entanto, como o fóssil é encontrado incompleto, sendo composto principalmente pelo crânio, ainda há debates sobre a postura, locomoção e ecologia completa. A descoberta na década de 1990, o Irritator Challenge, é uma joia da paleontologia brasileira. O seu nome específico, Changeli, homenageia o professor Changeler, o personagem fictício do escritor Arthur Conan Doyle, o criador de Um Mundo Perdido. Essa conexão literária combina bem a ideia que o Brasil abriga um passado pré-histórico riquíssimo, ainda em grande parte desconhecido. O retrato nos lembra, mesmo em terrenos explorados por décadas, ainda há histórias incríveis a serem reveladas. Mas agora que a gente já conheceu o Irritator, vamos falar um pouco agora do tráfico dele para a Alemanha. Bem, o caso do fóssil do dinossauro Irritator changeleri é emblemático no contexto do tráfico de fósseis e do colonialismo científico. Descoberto na Bacia do Araípe, no nordeste do Brasil, o fóssil foi contrabandeado para a Alemanha na década de 1990, onde permaneceu até hoje no Museu Estadual de História Natural de Stargard. Bem, na década de 1990, o crânio do Irritator foi encontrado por coletores locais na Bacia do Araípe, uma região rica em fósseis que abrange os estados do Ceará, Piauí e Pernambuco. Para aumentar o seu valor comercial, o fóssil foi adulterado com gesso e partes reconstruídas de forma imprecisa. Em 1991, o crânio foi vendido a um comerciante alemão e posteriormente adquirido pelo Museu de Stuttgart. Na época, os paleontólogos que estudaram o fóssil ficaram irritados com as modificações que inspirou o nome da espécie, no caso, Irritator Changeli. Então, algumas questões legais e éticas. Desde 1942, a legislação brasileira estabelece que todos os fósseis encontrados no país são propriedade da União e não podem ser comercializados e exportados sem autorização oficial. Apesar disso, o fóssil foi levado para fora do país sem permissão. Em 2023, pesquisadores brasileiros e estrangeiros publicaram uma carta conjunta solicitando a devolução do Brasil, do fóssil ao Brasil, né, destacando a sua exportação, que foi legal, e que permanecia a Alemanha por perto a práticas de
colonialismo científico. Em julho de 2023, cientistas brasileiros e europeus começaram a lançar uma campanha para solicitar a devolução ao Brasil, né, o fóssil, do dinossauro Irritator, atualmente mantido no Museu Estadual de História Natural de Stuttgart, na Alemanha. Este fóssil foi considerado o único exemplar bem preservado do espécime e foi contrabandeado do Brasil na década de 1990, respeitando a legislação brasileira que desde 1942 os fósseis são patrimônio da União e não podem ser comercializados ou exportados sem autorização oficial. Uma coisa que eu tô sabendo, né, de cara de pau, os caras falaram que iriam mandar a merda de uma réplica do fóssil para os brasileiros estudarem enquanto eles ficam com o fóssil verdadeiro. Mano, olha que filha da mano. Mano, a Alemanha tem que tomar muito tomar no desculpa os palavrão aí, mas, mano, a Alemanha é muito desgramada, velho. Ela rouba o Birajara, rouba o Irritator e ainda quer ficar com o fóssil verdadeiro enquanto a gente fica com uma réplica do fóssil. Se a réplica é tão boa assim, por que eles vão ficar com a merda da réplica e não vai ficar com o fóssil verdadeiro? Porque o fóssil é nosso. Bem, continuando o roteiro, a campanha incluiu uma carta aberta interessada na mistura da ciência, pesquisa de arte, Bender, Holtberg, Petra Ost, meu Deus, não sei pronunciar isso aqui, responsável pela supervisão do museu. Na carta, os pesquisadores destacam que o caso do Irritator reflete um padrão sistêmico de aquisição questionável de fósseis brasileiros por instituições estrangeiras e solicitam uma revisão sistemática para a proveniência e legalidade desses existem na coleção públicas alemãs. A mobilização também contou com uma campanha online, a hashtag IrritatorBelongs2BR. Vai estar aqui embaixo, vai estar aqui na descrição, né? Eu vou estar colocando a hashtag para as pessoas para vocês utilizarem essa hashtag. Façam um monte de post, vídeos shorts, vídeos longos com essa hashtag pra gente, né? Post de Instagram, post do YouTube, post de TikTok, pra gente conseguir fazer aquela prensidade, sabe? A gente fazer aquela apreensão nos alemãos para eles devolverem um fóssil, assim como foi com o Birajara. Então ajuda aí na moral. Ela foi liderada pela paleontóloga Aline Guardi, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, visando sensibilizar a opinião pública e pressionar as autoridades pela repatriação do fóssil. Este movimento segue o precedente estabelecido com a devolução, em junho de 2023, do fóssil do dinossauro Birajara jubatus ao Brasil, após a intensa pressão da comunidade científica e campanhas similares. Atualmente, o caso do dictador Shangeli está sob análise do Ministério Público Federal e do Itamaraty, que investigam a legalidade da exportação do fóssil e em busca da sua repatriação. A devolução do Irritator é visto como um passo importante para corrigir injustiças históricas e valorizar o patrimônio científico nacional, além de impulsionar o turismo científico e inspirar novas gerações de pesquisadores na região do Araípe. Resumidamente, alemãos devolvem a merda desse fóssil, por favor. A gente ainda mandou uma carta falando, por favor, devolve o fóssil. E os caras me metem um. Não, pera. A gente te entrega uma réplica boa. Por que você não fica com a merda da réplica e nós fica com o fóssil verdadeiro? Já que ele foi encontrado em solo nacional, solo brasileiro. Assim, tipo, ele fala como se a gente tivesse pedindo um dinossauro, um fóssil de um dinossauro da Alemanha. Mas não, a gente tá pedindo um fóssil de um dinossauro brasileiro, do nosso país. Um fóssil de um dinossauro que foi encontrado aqui e foi levado pra lá, tá ligado? Assim, tipo, mano, a Alemanha, ela já tá muito boa em paleontologia já. A gente tem bastante dinossauro lá. Elas não precisam do fóssil do Irritator. E se precisassem, foda-se, porque o fóssil é nosso. O fóssil é nosso. Assim, não tem o porquê elas roubar. Assim, cara, se a Alemanha realmente acha que ela tem o direito de roubar nosso fóssil e ficar assim mesmo, cara, Irritator, volta pra cá, assim. Se a Alemanha realmente acha que é normal ela simplesmente roubar a porra do fóssil e não querer devolver, cara, a Alemanha é louca. A Alemanha já roubou muitos fósseis nossos. É assim, a gente não pode deixar só por isso, ok? A gente tem que pegar nosso patrimônio. O fóssil foi encontrado na Bacia do Araípe, no Brasil. Não foi encontrado na Alemanha. Não foi encontrado na província de Reichsstadt, sei lá o que. Não, foi encontrado na Bacia do Araípe. Ou seja, é brasileiro. Ou seja, o fóssil é nosso. E patrimônio público.
é uma coisa que não é meu, não é seu, não é da Alemanha, não é do Brasil. É de todos, é do mundo. Não, do mundo não, é do Brasil, no caso, do país do Brasil, né? Mas, bem, dane-se, né? Mas, bem, utilizem a hashtag irritartosbelongtobr, que a gente acaba, sabe, criando aquela atenção mais, né? É, beleza, né? Falou pra vocês, tenham uma boa noite, ou um bom dia, sei lá que hora você tá vendo esse vídeo, e agora falou. Falou.